Aí, voltamos agora para a correção dessa atividade, né? Da atividade da página 42, page 42, que eu pedi para vocês fazerem, tá? Então, vamos numerar, organizar toda essa bagunça, que tá tudo bagunçado. Então, deixa eu compartilhar, já compartilhei a tela, mas deixa eu pegar aqui minha caneta. Então, a primeira, número 1, nós já sabemos que é essa. Megan, do you usually go on picnics with your family? Nós sabemos que é essa. Agora, a resposta. Então, quem colocou yes, I do, we often go to the parks, acertou. Que a que cabe mais é essa aqui. Porque aquela outra que a gente estava em dúvida, essa de cima, vai ser a resposta de uma outra pergunta, tá? Então, vamos ver a próxima pergunta. Aí, qual seria a continuação deste diálogo? Primeiro falou a Brooke, depois falou a Megan, então 1, 2. Agora volta para a Brooke. Então, vai ser uma das perguntas aqui da Brooke. A terceira pergunta vai ser uma dessas aqui, volta para ela. Nós temos essas opções. What about plastic cups? E quanto a copos descartáveis, temos a outra opção. Do your parents drive to get there? Os seus pais dirigem para chegar lá? Quem marcou essa opção como 3, number 3, acertou, porque realmente é. Ela não perguntou se ela vai para piquenique, e a outra não falou que vai sim, que vai para o parque, que faz lá no parque o piquenique. Aí a pergunta que se encaixaria seria essa. Os seus pais dirigem, tá, até o parque, vocês vão de carro, então essa é a number 3. E qual é a melhor resposta para isso? Se ela perguntou se os pais dirigem para ir até o parque, fazer piquenique. Isso, quem colocou que a melhor resposta é a 4, no, we usually ride a bikes. Agora sim ficaria melhor. Não, nós geralmente vamos de bicicleta, nós vamos andando de bicicleta. Aí dá certo. Aí vamos agora para a próxima. O que ela falou que vai de bicicleta. Então, qual seria a próxima pergunta que se encaixaria? Isso, se ela vai de bicicleta, aí a menina fala, bike, cool, bicicleta, que legal. And do you buy food at the park? E você compra comida no parque? Então, a próxima seria isso, o número 5. É isso na próxima, o número 5. Bikes, cool, que legal. Você, do you buy food at the park? Você compra comida no parque? Legal. Aí, qual a resposta para essa pergunta? Ela perguntou se eles vão fazer piquenique lá no parque, e lá eles compram comida, lá mesmo. E o que ela respondeu? O que poderia ser de resposta? No. Quem colocou essa última aqui, ó? No, my parents make sandwich at home. Não, meus pais fazem sanduíche em casa. Então, acertou. Ela perguntou se ela comprava comida. Não, nós fazemos sanduíche. 6. Aí, beleza. Aí nós temos a continuação. O que poderia ela ter... O que mais ela poderia ter perguntado? What about... Quem colocou what about? E quanto aos copos para bebida? What about plastic cups for drinks? Você compra, do you buy there? Você compra os copos lá? Então, esse é o number 7, é o número 7. Aí, o que ela responderia? Aqui sobrou. No, we don't. Não compramos, nós reutilizamos. We reuse plastic bottles. Nós reutilizamos garrafas plásticas. Então, a continuação seria essa 8. Quem colocou 8 acertou aqui. Que é a última, né? Não, aí tem mais uma aqui que é o final. Aí ela fala, então, legal. There is no litter. Lembra que litter é o lixo do chão? Então, não tem nenhum lixo no final, né? No final do piquenique não sobra nenhum lixo. Então, que é o 9. Pessoal, essa é a ordem certa do diálogo número 1, da questão 1, ok? Entendido? Certo. Agora, vocês têm a questão 2 de vocês
Só que essa questão 2 a gente não vai fazer. Então, pulem. Vamos pular para a próxima fase. Vamos aqui na página 43. Tá? Page 43. Vamos para a página 43, a primeira questão. Antes da gente responder essa questão, vamos diferenciar, porque vocês vão circular a palavra correta, certo? Tem aí duas palavras em negrito no livro de vocês, vocês vão circular a correta. A primeira palavra é when, e a segunda palavra são duas palavras, na verdade, é what time. Vamos relembrar? Na unidade 4, nas videoaulas da unidade 4, nós aprendemos o significado delas. Quem lembra? Se você não lembra, eu vou falar de novo. When significa quando. E what time significa que horas. Então, aqui é quando e aqui é que horas. Então, quando. E aqui do outro lado, what time é que horas, certo? Então, o que mais que a gente aprendeu que tem aí para circular? A gente aprendeu também lá naquela unidade as 3 preposições. In, on e at. Teacher, onde que eu vou, com quem que eu vou usar o in? E o que significa, né? Então, vamos ver numa frase. O in, vocês vão usar de acordo. Claro, tem várias maneiras de usar um in, mas no livro de vocês, nós vimos apenas algumas, não foi? A gente vai usar antes da palavra morning, in the morning. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar tudo em minúsculo. In the morning, que é de manhã. Aprendemos que o in também pode ser usado de manhã, de tarde e de noite, né? Então, in the afternoon, à tarde. E aprendemos que pode ser usado à noite, in the evening. Então, as 3 preposições. Se eu quero falar de manhã, então, in the morning. Se eu quero falar de tarde, in the afternoon. Isso é de tarde em inglês. E se eu quero falar à noite, é in the evening. Opa, esqueci o the aqui. Deixa eu apagar. Eu esqueci o the. Nossa, apaguei foi tudo. Apaguei tudo. Então, ó. In the morning. In the afternoon. E aprendemos in the evening. Pronto, escrevi tudo. Teacher, e as outras? E as outras? Esse é o in. E aí o on? O on a gente vai usar antes de dias da semana. Então, quais são os dias da semana em inglês que a gente aprendeu na unidade 2, né? On Mondays, Tuesdays. Antes de dias da semana, tá? On Mondays, Tuesdays. E o at, teacher? O at vocês vão usar antes de horas. Então, at 7 p.m., at 8 o'clock. O que é 8 o'clock que eu não lembro? O'clock é 8 horas em ponto. É 8 horas. E o que é o 7 p.m.? É às 7 da noite. Esse p.m. significa da noite. Então, o at vocês vão usar antes de horas. O on antes de dias da semana. E o in antes de antes da palavra manhã, tarde e noite. Mas, teacher, tem outra maneira de falar noite em inglês que eu aprendi, é night. O que eu uso? O night é diferente. O night você não vai usar o in, você vai usar o at. At night. Só esse que é diferente, que é o night. At night. Mas at night e in the evening, os dois significam a noite, os dois significam a noite. Isso, só que se você optar pela palavra evening, você vai usar o in. Se você optar pela palavra night, você vai usar o at. At night, à noite, ok? Então, o que é que vocês vão fazer nesse exercício? Vocês vão circular no livro de vocês qual é a preposição certa, se é in ou no net, ou qual é o pronome certo, se é when ou what time, ok?
Então, leiam, vou dar um tempo para vocês fazerem, leiam. Mas como é que eu vou saber? Lendo, gente. Vocês vão ter que ler de novo. Olha aqui a número 1. Deixa eu fazer a número 1 de exemplo. Olha o exemplo aqui para vocês. Do you brush your teeth? Você escova seus dentes. O que ele está perguntando? When, quando você escova seus dentes, ou what time, que horas você escova seus dentes. Pode ser qualquer uma das duas, mas como que eu vou saber? Eu tenho que ler a resposta. Pela resposta eu sei se ele quis perguntar quando ou se ele quis perguntar que horas. Então vamos para a resposta. I brush my teeth, eu escovo meus dentes, morning, pela manhã, de manhã. Então, se ela falou que é de manhã, pela manhã, ela não perguntou que horas. Perguntou que horas? Não, ela perguntou quando. Porque senão ela teria dado a hora. Ó, é 7 horas. Eu escovo os dentes. Então, não é que horas, é quando. Beleza. Então, como que fala quando em inglês? É when ou what time? É when, é isso? Então, when do you brush your teeth? Quando você escova seus dentes? Aí ela fala de manhã. Tá, mas de manhã nós temos três preposições. In, on ou at. Lembra da explicação que eu dei aqui, que a gente já tinha visto? Antes da palavra morning, o que eu vou usar? In. Pronto. Respondida a primeira questão. Agora que vocês entenderam, vocês vão fazer as outras. Então, leiam tudo. Deem uma pausa no vídeo, que eu já volto com a resposta para corrigir, tá? Por favor, pausem o vídeo agora. Façam, tentem fazer sozinhos a 2, a 3 e 4, ver o que se encaixa melhor. Claro, com o auxílio do Google Tradutor, se precisar, tá bom? E eu volto daqui a pouco. Beleza? Despausem agora o vídeo. Tchum. Despausados, vamos à correção. Tararam! Do you have English class? Você tem aula de inglês? Vamos ver qual foi as opções. When, quando você tem aula de inglês? Ou what time, que horas você tem aula de inglês? Vamos ver o que se encaixa melhor, se é quando, when ou que horas, what time. Como que eu vou saber? Olhando a resposta. Vamos à resposta aqui. I have English classes. Eu tenho aula de inglês. Tanana, Mondays and Wednesdays. Nas segundas e nas quartas. Tem aula de inglês nas segundas e nas quartas. Ele tá falando a hora, gente? Não, se não tá falando a hora, então ele não tá perguntando que horas. Ele está falando quando. E como é que é quando mesmo em inglês que a gente viu? When. Então, a resposta é when. Ok? Agora, vamos aqui para a resposta. I have English class. Eu tenho aula de inglês segundas e quartas. E temos as opções in, on or at. Segundas e quartas. Mondays and Wednesdays. Não são dias da semana? E qual preposição que eu uso para os dias da semana? On, é isso? Tá aqui, on. Muito bem, vamos para a próxima questão. Number 3. Do you go to bed? Você vai para a cama. When? Será que está perguntando quando você vai para a cama? What time? Que horas você vai para a cama? Não sei, vamos ver a resposta. We go to bed. Nós vamos para a cama. 11 or midnight. Às 11 ou meia-noite. Tá falando que horas? Sim, tá falando que horas, às 11 ou meia-noite. Se tá falando que horas, como é que horas em inglês, gente? What time, não é isso? What time do you go to bed? Agora vamos escolher a preposição certa. We go to bed, nós vamos à cama, 11 or midnight, às 11 ou meia-noite. Antes de horas, qual que eu vou usar? In, on or at? Isso mesmo, parabéns, é at, que a gente já tinha falado. Vamos para a quarta e última. Do your parents watch TV together? Seus pais assistem TV junto? O que está perguntando? Quando seus pais assistem TV junto? Ou que horas que seus pais assistem TV juntos? Vamos ver a resposta.
My parents watch TV together. Meus pais assistem TV juntos. Saturdays, aos sábados. Então, tá falando a hora que eles assistem TV? Não, tá falando o dia, tá falando quando. Como é que é quando mesmo, pessoal? When. Quem marcou when acertou. E agora a gente vai aqui para a preposição in, on or it. Saturday é o dia da semana. Qual que a gente usa para dia da semana, pessoal? Isso mesmo, é o on, né? Então, deixa eu marcar aqui o on. Aí. Prontinho. Então, essa é a correção do exercício 3, tá? E agora a gente vai finalmente para a última atividade. Deixa eu apagar aqui a bagunça que eu fiz. Pronto. Vamos agora para a última atividade, que é a de escutar. Listen, vamos escutar. Essa atividade aqui, vocês vão ver qual é a resposta da menina, do menino, do pessoal aí. Será que é yes, I do, or no, I don't? A gente aprendeu que para responder uma pergunta simples como essa, por exemplo, do you like pizza? Você gosta de pizza? Do you like pizza? Início de pergunta é com letra maiúscula, né? Então, vamos ajeitar aqui. Opa! Do you like pizza? A gente aprendeu que para responder uma pergunta dessa, nós só temos duas opções, ou yes ou não, sim ou não. Então, se eu gosto de pizza, eu vou falar yes, I do. Sim, eu gosto. Esse do substitui o gosto. Não precisa ficar falando yes, I like pizza. Esse I do substitui tudo. E no, I don't, não, eu não gosto. Esse no, I don't substitui não, eu não gosto de pizza. No, I don't. Certo? Yes, I do. Então é simples. Yes, I do. Or no, I don't. Sim e não. Ok? Então, vamos ouvir o pessoal respondendo, esses menininhos aqui respondendo. Será que eles falaram yes, I do ou no, I don't? A primeira pergunta, do you get dressed at 7 a.m.? Você se veste às 7 da noite ou da manhã? Você se veste, se apronta para a escola, para algum outro trabalho, às 7 da manhã? Essa pergunta eu vou fazer para vocês. Se vocês se arrumam às 7 da manhã, vocês vão falar yes, I do. Se não, no, I don't, tá bom? Então, deixa eu fazer em inglês. Do you get dressed at 7 a.m.? Yes, I do. Or no, I don't. No meu caso, quando tem aulas normais, né, presencial, no, I don't, né, porque eu me visto muito antes. Próximo, number 2. Do you do homework on Sundays? Você faz dever de casa no domingo? Essa pergunta é para você. Do you do homework on Sunday? Yes, I do. Or no, I don't. Eu não tô ouvindo, mas Deus tá ouvindo, hein? Ó, Deus tá ouvindo. Falem aí. Yes, I do or no, I don't. Ok. Agora, a gente vai, entenderam? A gente vai ouvir. Então, essa questão aí, Tite, então eu vou só responder o que acontece comigo, é isso? Se eu me visto, aí eu já circulo? Não, isso aqui eu estava só explicando para vocês o significado da pergunta e o significado de yes, I do e no, I don't. Agora, nós vamos fazer exercício. Ouvir, listen and circle. A gente vai ouvir os menininhos falando e a gente vai circular a resposta deles, tá certo? Então, deixa eu compartilhar o som aqui com vocês. Vamos lá, o primeiro. Number 1. Deixa eu... 1. I get up at 7 and get dressed at 8. Olha o one. Ela falou rápido, né? Vocês entenderam? Ela falou assim, ó. Quem quiser, volte aqui o vídeo um pouquinho. Volte o vídeo para vocês ouvirem de novo, ó.
Ela falou, I get up at 7. Eu me levanto às 7. And I get dressed at 8. E eu me visto às 8. Get dressed at 8. Às 8 que ela se veste. Então, qual seria a resposta dessa menininha para essa pergunta? Do you get dressed at 7? Você se veste às 7? Yes, I do or no, I don't? No, I don't, porque é às 8 que ela se veste, tá? Então, cliquem aí. Cliquem não, né? Clicar sou eu que estou clicando. Marquem aí, circulem aí, no, I don't. Vamos ouvir a próxima. 2. I don't do homework on Sundays. I prefer to do it on Saturdays. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu vou falar aqui o que ele falou. I don't do homework on Sundays. I prefer to do on Saturdays. Então, ele falou, eu não faço dever de casa on Sundays. Nos domingos, não faço. Eu prefiro fazer no sábado. Então, I don't do, eu não faço. Então, a pergunta aqui foi, do you do homework on Sundays? Você faz dever de casa aos domingos? O que ele responderia? Yes, I do or no, I don't? No, I don't. Vamos marcar, então, marquem aí, circulem o no, I don't. De novo, no, I don't. Ele não faz. Vamos para outra pergunta. Do you play video games with your father at night? Você joga videogame com seu pai à noite? O que a menina responderia? Yes, I do or no, I don't? Vamos ouvir? Three. My father and I like to play video games. We play video games at 8:30 p.m. Isso, não sei se vocês entenderam, mas qualquer coisa voltem de novo, tentem ouvir de novo. Ela fala que o father dela e ela jogam videogame às 8, at 8 p.m., às 8 da noite. Então, yes, né? Yes. Então, qual seria a resposta dela para essa pergunta? Do you play video games with your father? Você joga videogame com seu pai à noite? Yes, I do. Sim, 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 né? E por último, do you go to school on Saturdays? Você vai para a escola aos sábados? O que essa menina falaria? Yes, I do or no, I don't? Eu vou fazer essa pergunta para você. Do you go to schools on Saturdays? Yes, I do or no, I don't? Falem aí. Vamos ver o que a menina falou aqui. Vamos ver no form. 4. I play soccer in the school team. We practice on Saturdays in the morning. Quem entendeu, já sabe a resposta, né? Quem não entendeu, volte o áudio, tenta entender. Ela fala que ela vai para a escola no sábado jogar futebol, né? Ela vai sim, ela vai jogar futebol no sábado. Então, yes, I do. Yes, I do. I go to school to practice soccer. Yes, I do. Teacher, essa questão de escuta aí, de áudio, vai cair na prova? De áudio não, porque é muito complicado para vocês fazerem sozinhos, sem a teacher, né? A prova vai ser menos complicada, mas eu quero que vocês entendam o que significa o yes, I do e o no, I don't, certo? É exatamente isso. Essa questão a gente fez só para vocês entenderem o que significa o yes, I do e o no, I don't, para vocês, quando encontrarem alguma questão parecida, na prova vocês já entenderem o que significa. Ok, students? Então, é isso por hoje, for today. E não esqueçam de assistir de novo todas as videoaulas da unidade 3 e 4, tá bom? Students, bye bye!